Fala fera, tranquilo? A aula de hoje é muito importante, hein? Dinâmica de partículas, os problemas de bloquinhos, como é que eles aparecem em questões de vestibulares? É isso que a gente vai fazer agora. Precisa dar uma geral no conteúdo antes? Olha no card que sempre a gente deixa aqui um card com conteúdo para você revisar. E aí, já está inscrito? Que é isso? Ainda não está inscrito, não está inscrita? Te inscreve, ativa o sininho e já manda ver o dedo no like porque esse vídeo promete. Vamos juntos! Você vai aprender física, eu garanto. Um sistema de unidades é constituído por um conjunto de padrões para as suas grandezas fundamentais, em função das quais todas as demais grandezas do sistema podem ser escritas. O conceito de dimensão tem significado especial na física, pois, em geral, denota a natureza física de uma grandeza. Considerando-se a expressão f igual, abre parêntese, K que multiplica V elevado a A, fecha parênteses, tudo isso dividido por M elevado a B vezes T, em que F representa uma força, V uma velocidade, M uma massa, T um tempo e K é uma constante adimensional, conclui-se que o valor da soma dos expoentes A e B, para que a expressão seja fisicamente correta, é igual a. Olha aí, fera. Primeira coisa que a gente precisa entender é que se K é adimensional, se K não tem dimensão, ele também não tem unidade. Então K é um valor numérico, ok? Então o K não nos preocupa, não entra aqui na nossa preocupação. Força aqui está dada em função de velocidade, massa e tempo. Qual é a unidade de velocidade? Metros por segundo. Então a gente vai olhar isso aqui. A unidade de velocidade elevada ao expoente A. Qual é a unidade de massa? Quilograma. Então a gente vai colocar aqui quilograma elevado ao expoente B. E tempo, qual é a unidade de tempo? Segundo. Aqui eu tenho uma divisão de frações, então eu repito a primeira delas, m segundo. Como está elevado a A, então fica metro elevado a A e segundo elevado a A, e multiplico pelo inverso do que está no denominador. Ora, o inverso do que está no denominador vai ser 1 sobre o que está no denominador. Quilograma vezes S. Então, a gente vai terminar isso aqui com m elevado a A vezes 1 é o próprio m elevado a A. E isso aqui vai estar sobre quilograma elevado a B, que eu tinha esquecido de colocar aqui. Quilograma elevado a B, vezes segundo elevado a A vezes segundo, produto que tem a mesma base, repete-se a base e soma-se o expoente. Aqui não aparece nada porque tem 1. A mais 1. Só para terminar, eu vou escrever tudo isso na forma de uma multiplicação. Aí eu tenho m de metro elevado a A, vezes, quando eu passo o que está no denominador para o numerador, eu inverto o sinal, então eu fico aqui com quilograma elevado a menos B, tudo isso vezes, quando eu passo o que está no denominador para o numerador, eu troco o sinal, então fica menos A menos 1. Pronto! Agora ok. Essa é a expressão da unidade da força expressa em função de massa, quilograma e segundo. Só que a gente lembra que força é massa m vezes aceleração. E a gente pode escrever a unidade então de força como massa, que é quilograma, vezes a aceleração, que é metro por segundo ao quadrado.
Colocando o segundo que está no denominador para o numerador, eu vou ter, só para respeitar essa ordem, metro, que multiplica quilograma, que multiplica segundo elevado a menos 2. Essa é a unidade de força. Isso corresponde a Newton no sistema internacional. Ora, se isso é força e isso aqui também é força, então um é igual ao outro. Escrevendo isso, eu tenho aqui m elevado a vezes quilograma elevado a menos b vezes segundo elevado a menos a menos 1, tudo isso igual a m elevado, quando não aparece nada no expoente, o expoente é 1, vezes quilograma, quando não aparece nada no expoente, o expoente é 1, vezes segundo elevado a menos 2. Então, se esse valor corresponde a esse, como eu estou trabalhando aqui com as mesmas unidades básicas, os expoentes têm que ser iguais. Mas atenção, o expoente de m de um lado tem que ser igual ao expoente de m do outro. O expoente de quilograma de um lado igual ao expoente de quilograma do outro. O expoente de S de um lado igual ao expoente de S do outro. O de m, o expoente de um lado é A. Então, para essa equação estar homogênea, do outro lado, o expoente de m é 1. m elevado a A é igual a m elevado a 1, somente se A for igual a 1. Fazendo agora com quilograma. Quilograma elevado a menos b é igual a quilograma elevado a 1. Isso só é verdade se b negativo for igual a 1. Ou seja, se b for igual a menos 1. Menos b igual a 1, multiplico os dois lados por menos 1, eu fico com b elevado a menos 1. E para terminar, s elevado a menos a menos 1 tem que ser igual a s elevado a menos 2. Então, menos a menos 1 tem que ser igual a menos 2. Menos a é igual a menos 2, ao mudar de membro, esse menos 1 fica mais 1. Menos a é igual a menos 2 mais 1 dá menos 1. Multiplicando por menos 1 os dois lados, a é igual a 1. Eita, Ives, mas eu já tinha o valor de a. É verdade. E por que você fez? Só para conferir se estava certo. A igual a 1 e b igual a menos 1. Acabou? Não, porque a pergunta pede quanto é a mais b. A mais b é 1 mais menos 1. E 1 mais menos 1 é igual a 0. Agora sim, agora acabou. Você vai procurar a alternativa que diz 0 e ela está na letra B. B de boazinha, tranquila, quando você entende o que a questão pede para você. Um elevador está descendo e atinge o repouso com aceleração cuja intensidade é de 5 metros por segundo quadrado. Considerando-se uma pessoa de massa 60 kg em pé sobre uma balança no interior do elevador, a leitura da balança durante a parada do elevador é, em newtons, igual a... Questões que envolvam balanças em elevadores vão precisar de você o conhecimento de que a balança mede a força de compressão sobre ela, ou seja, a compressão normal. E aí o que é que você vai fazer? Você vai avaliar o corpo e olhar quais as forças que estão agindo sobre ele. Ele está sendo puxado pela força gravitacional e ele está apoiado sobre a balança. Então ele comprime a balança e a balança comprime ele com uma força normal. Essa força de atração gravitacional puxando para o centro da Terra está representada aqui para baixo e a compressão normal aqui para cima. Essa compressão normal tem a mesma intensidade da compressão que o corpo faz sobre a balança. Então essa normal aqui vai representar o nosso peso aparente. Atenção, porque ele diz na questão que o corpo desce. Então o movimento do corpo aponta para baixo. Só que ele chega
em repouso, então ele está desacelerando. Embora o movimento aponte para baixo, a aceleração que o corpo sofre aponta para cima. E aí, força resultante é igual a força favorável à aceleração, que é a força normal, menos a força contrária, que é a força peso. Mudando esse peso aqui de lado, menos P vai passar mais P, eu posso escrever que a normal é igual a força resultante mais força peso. Pronto, agora é só substituir. Normal é igual a massa vezes aceleração mais massa vezes aceleração da gravidade. Essa é a expressão que a gente tem sempre que a aceleração estiver apontada para cima com o corpo freando. A gente vai então fazer que normal é igual. Como a massa aparece aqui como fator comum, eu posso usar A mais G ou G mais A. A normal então vai ser igual a massa do corpo, que diz a questão, que é igual a 60. Tudo isso multiplicando a aceleração 5 mais a aceleração da gravidade, que é 10. A normal então vai ser igual a 60 vezes 15. A normal vai ser igual a 900 newtons. A intensidade da força registrada na balança é de 900 newtons. Isso é o que a gente chama de peso aparente. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra B, B de boazinha, tranquila, quando a gente sabe o que fazer. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. No dispositivo mostrado na figura, um operário em uma construção tenta mover um caixote sobre um plano inclinado. Considere que o caixote pode subir ou descer com velocidade constante, que o coeficiente de atrito entre o caixote e o plano é μ 0,10. Considere 1 kg força igual a 10 newtons, cosseno de 30 igual a 0,86 e seno de 30 igual a 0,50. A força em newton que o operário deve exercer para movimentar o bloco é aproximadamente igual a... Fera, na questão a gente não tem certeza se o corpo sobe ou desce. Isso a gente vai ter que perceber e estudar as duas possibilidades. Primeiro a gente tem que perceber que a força feita pelo homem puxando a corda, como a corda é ideal e está presa a uma polia ideal, ela vai ser aplicada no corpo através de uma tração. Então a gente tem aqui uma tração que corresponde à força aplicada pelo homem, que eu vou chamar aqui só de T. Além disso, como eu estou encostado aqui, o corpo está encostado na superfície, o corpo faz uma compressão sobre a superfície faz uma força sobre o corpo perpendicularmente ao apoio. Essa é a força normal. Eu tenho também massa, e se eu tenho massa, eu tenho uma força-peso puxando para o centro da Terra aqui embaixo. Só que como está no plano inclinado, eu vou decompor essa força-peso e vou aplicar aqui uma força perpendicular ao plano, que a gente costuma chamar de PY, e uma força que é paralela ao plano, que eu vou chamar aqui de PX. Além disso, eu tenho uma força de atrito, e aqui é onde está o segredo. A gente tem duas possibilidades para o movimento desse corpo. Esse corpo pode estar subindo, então eu vou colocar aqui situação 1. O corpo subindo. E para o corpo subir, já que tem atrito, é preciso que a tração seja maior do que Px. Ele só vai subir se o módulo da tração for maior que o módulo de Px. Aí você pergunta, ué, Ives, por quê? Porque se tração fosse igual a Px, ok, o corpo ficaria em equilíbrio, não apareceria atrito, só que o corpo ficaria em repouso. Como ele está se movimentando, para ele começar a se movimentar para cima, tração tem que ser maior do que Px.
até porque quando ele começa a escorregar para cima, tem um atrito oposto ao escorregamento. Então as duas forças para baixo vão ser equilibradas pela tração, já que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, as forças que apontam no sentido do plano para baixo, Px, e aí quando o corpo está subindo, o atrito vai aparecer aqui para baixo, aí eu vou ter força resultante igual a zero. A favor do movimento, quem está subindo, tração, então a tração é positiva, e contrária ao movimento, Px. E além disso, quando o corpo sobe, tem uma força de atrito contrária ao escorregamento. Então aqui menos força de atrito. Ora, por essa expressão aqui, Px muda de membro, força de atrito também muda de membro. Eu tenho então que Px mais força de atrito tem o mesmo valor que a tração, para ele estar subindo com velocidade constante. Quem é Px? Px é igual ao módulo do peso multiplicado pelo seno do ângulo da base, que aqui é 30 graus. Na questão, o peso do corpo é dado, 60 kg/força. Olha aí, 50 kg/força. Isso vezes o seno, que é 1/2. Mas ele falou que cada quilograma-força vale 10 newtons. Então, usando newtons, eu ficaria com 500. E aí eu vou ter 500 vezes meio, 250 newtons. No desenho aparece em quilograma-força, a força-peso, mas no texto ele diz que a força de 1 quilograma-força vale 10 newtons, por isso é 50. A gente, para calcular aqui o Px, a gente só precisa do peso e do ângulo. Mas para calcular a força de atrito eu vou precisar da normal. E a normal se equilibra com Py. Por isso eu preciso calcular quem é o Py. E o Py é o valor de P multiplicado pelo cosseno do ângulo da base. Peso 500 e o cosseno do ângulo ele diz que é 0,86. Quando a gente faz essa força, então, a gente tem aqui 430. Confere isso aí. Py igual a 430. Bora agora substituir nessa expressão. O valor de T vai ser igual a Px, está aqui Px, 250, mais força de atrito. Força de atrito é μ vezes normal. Força de atrito é μ vezes a normal. E a normal, nesse caso, está se equilibrando com Py. Então, vai ser μ, que diz na questão que é 0,1, isso multiplicado pela normal, que aqui é 430, porque a normal está em equilíbrio com Py, então eu faço essa conta agora e acho que a tração é igual a 250 mais 0,1 vezes 430 dá 43. Então, se eu tiver uma tração igual a 293 newtons, eu consigo fazer com que o corpo suba com velocidade constante. Ives, e para ele descer com velocidade constante? Ora, se ele está descendo com velocidade constante, é porque a força que puxa para baixo aqui, que é o Px, é maior. Então, a tração vai ser menor do que o Px. E para que a velocidade seja constante, neste caso em que o corpo está descendo, o atrito
tem que ser contrário ao escorregamento. Então o atrito vai estar apontado para cima. E aí olha só, com o corpo descendo, se a velocidade é constante, a força resultante é igual a zero. E aí neste caso, como eu teria Px puxando todo mundo para baixo, Px seria positivo, a tração está contrária ao movimento, seria negativa, a força de atrito também contrária ao escorregamento. E aí olha só, mudando o T de membro, eu teria que T é igual a Px menos força de atrito. Substituindo, Px é 250 menos força de atrito, a gente calculou aqui, 43. Então, neste caso, a tração seria igual a 207 newtons para que o corpo estivesse descendo. Atenção e cuidado. Se a tração for de 293 newtons, o corpo está subindo com velocidade constante. Se a tração for de 207 newtons, o corpo está descendo com velocidade constante. Essas são as duas possibilidades. Dentro das alternativas, a única que contempla isso é a alternativa da letra A, que fala exatamente a possibilidade do corpo estar subindo com velocidade constante. Ives, mas a letra C fala 207, só que fala 207 subindo, e o certo é 207 descendo. Então a única alternativa correta é a da letra A de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos. Duas molas têm o mesmo comprimento de 10 centímetros, quando em equilíbrio e com constantes elétricas K1 e K2 respectivamente. Elas são usadas para fixar um pequeno cubo de aresta igual a 3 centímetros no fundo de uma caixa de largura igual a 20 centímetros. Isso conforme indicado na figura. Se K1 igual a 2K2, os comprimentos das molas 1 e 2 após a montagem do sistema são em centímetros, respectivamente. Olha aí, fera. As duas molas estão conectadas ao corpo e elas estão em linha, estão em série. E aí a gente já sabe que a força feita em cada extremidade da mola vai ter a mesma intensidade. Quando elas estão em série, a gente tem essa propriedade. Isso quer dizer, então, que o módulo da força elástica que é feita pela mola 1 é igual ao módulo da força elástica que é feito pela mola 2. Força elástica é constante vezes deformação da mola. Então eu posso escrever isso aqui para as duas molas. E como ele diz para a gente no texto que a constante 1 é 2 vezes a constante 2, atenção, aqui olha só, substituindo quem é a constante 1 por 2 vezes a constante 2, eu vou ter que 2 vezes a constante 2 vezes x1 é igual a constante 2 vezes x2. Ora, constante multiplicando de um lado, constante multiplicando do outro, eu posso simplificar e eu fico então que 2 vezes x1 é igual a x2 aqui no cantinho, um pouquinho apertado, mas está valendo. Como a caixa vale 3 centímetros, na verdade, como a medida do comprimento da aresta da caixa vale 3 centímetros, e a soma das deformações da mola é que vai dar esse valor de 3 centímetros, por que, Ives? Porque o texto está dizendo que cada mola tem 10 centímetros. Então, em linha, juntas, elas teriam 20, que é o tamanho da caixa. Só que quando eu coloco essa caixa menor de 3 centímetros de aresta, só sobram 17 para as duas molas. Então, a soma das deformações, x1 mais x2, corresponde exatamente ao tamanho da aresta dessa caixa, que é 3 centímetros. Como x2 é 2 vezes x1, eu posso escrever aqui que x1 mais 2 vezes x1 é igual a 3. Então, 3 vezes x1
é igual a 3, então eu tenho que x1 é 1 centímetro. Passa esse 3 dividindo. E como x2 é o dobro de x1, eu tenho que x2 é igual a 2 centímetros. Terminou a questão, Ives? Não, porque o que ele quer não é o tamanho das deformações, quer saber os comprimentos das duas molas. E aí você precisa lembrar que x vai ser igual à diferença entre o tamanho final e o comprimento original da mola. Como eu estou diminuindo a mola, uma delas vai diminuir 1 centímetro e a outra delas vai diminuir 2 centímetros. Então eu tenho que o tamanho da mola 1 vai ser 10 centímetros menos 1 centímetro que ela diminuiu. Vai dar igual a 9 centímetros. E o comprimento final da mola 2 vai ser o tamanho inicial, que era 10, menos os 2 centímetros que ela diminuiu, 8 centímetros. Então, as molas vão ficar com 9 e 8 centímetros, respectivamente. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra A. A de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos. Uma esfera de massa m0 está pendurada por um fio ligado em sua outra extremidade a um caixote de massa m igual a 3m0, sobre uma mesa horizontal. Quando o fio entre eles permanece não esticado e a esfera é largada, após percorrer uma distância h0, ela atingirá uma velocidade v0 sem que o caixote se mova. Na situação em que o fio entre eles estiver esticado, a esfera puxando o caixote após percorrer mesma distância h0 atingirá uma velocidade v igual a... A questão propõe uma comparação entre dois momentos, com a corda livre e com a corda esticada. Quando a corda é livre, o que a gente vai ter é uma queda livre, porque o corpo, embora esteja preso à corda, a corda é ideal, não tem massa. Então, a gente desprezou a resistência da gravidade, tem só o corpo em queda livre. E é uma queda livre que ele não dá informações sobre o tempo. E aí a gente já sabe, quando não é dado tempo, quando não é pedido tempo, não perde tempo. Equação de Torricelli. E aí o que a gente vai fazer? A gente sabe que a velocidade inicial é igual a zero, então a velocidade que ele atinge após percorrer h0 chamou de v0. Então ela vai ser a nossa velocidade final nessa queda. v0 ao quadrado é igual a zero mais 2 vezes a aceleração, que nesse caso vai ser a aceleração da gravidade. Eu vou orientar para baixo, já que o movimento é para baixo, a gravidade também vai estar para baixo, é positiva. E o deslocamento é o próprio h0. Então a gente tem que a velocidade no final dessa queda, que é a primeira velocidade que ele comenta, é v0 ao quadrado igual a 2 vezes g vezes h0. Vou deixar dessa forma, vou deixar com v0 ao quadrado, daqui a pouco a gente vai comparar e aí a gente tira esse ao quadrado. Com a corda esticada, atenção e cuidado agora, a gente vai ter alguma coisa parecida com isso aqui, ó. O corpo de massa M maiúsculo, que tem 3 vezes a massa menor, passando aqui pela polia, pendurado aqui o corpo de massa que ele chamou de M0. Perceba que se a gente aplica as forças, M0 está sujeito aqui à ação da gravidade, então eu vou ter aqui um P0, está preso a uma corda esticada, se está preso a uma corda esticada sofre uma força de tração, e essa corda está presa no corpo M grande aqui. E aí eu vou ter a mesma tração na outra extremidade, já que a corda é ideal, as trações nas extremidades têm mesma intensidade. Atenção, não são forças de ação-reação, elas têm a mesma intensidade, mas perceba que uma é vertical, a outra é horizontal, então elas não são forças de ação e reação. Aqui no corpo M, a gente ainda teria um peso P, por estar em contato com a superfície, a gente teria uma normal N, e essas duas forças se equilibram. Opa!
Se essas duas forças se equilibram, eu posso aqui te dizer que a força resultante no corpo de massa mzão é a própria tração. Organizando aqui um sisteminha com as forças, eu tenho para esse primeiro corpo massa m0 vezes a aceleração do sistema vai ser igual a força P0 puxando para o sentido do movimento positiva e a tração negativa. Esse P0 é m0 vezes a aceleração da gravidade, menos tração. E para esse corpo só sobrou a tração. A massa dele é 3 vezes m0, então eu tenho 3 vezes m0 vezes a aceleração é igual a tração. Resolvendo esse sisteminha aqui, olha só, menos tração mais tração vai dar igual a zero. Eu vou ter aqui m0 vezes a, 3m0 vezes a. Então, eu tenho a em evidência e vou somar m0 mais 3m0. Eu vou ficar com 4 vezes m0 vezes a é igual do lado de cá a m0 vezes g, já que eu tenho menos t e mais t. Menos t mais t dá zero, então isso aqui não vai fazer diferença. E também eu tenho 4m0 vezes a igual a m0 vezes g. Tenho m0 nos dois lados, eu posso também simplificar. 4 vezes a é igual à aceleração da gravidade. Então, eu vou ter que a aceleração da gravidade é igual a g sobre 4. A aceleração do sistema é igual a g sobre 4. Essa informação aqui eu vou usar para encontrar o quanto esse corpo vai ter de velocidade após percorrer essa altura h0. De novo, não deu tempo, não pediu tempo. Então, eu vou usar a equação de Torricelli. A velocidade nessa segunda situação ele chama que é de v. No início, o corpo foi abandonado, velocidade zero, mais 2 vezes a aceleração, que a gente acabou de encontrar, é g sobre 4, vezes o deslocamento, que ele disse ser o mesmo h0. Então, a gente tem aqui que o valor de v ao quadrado é igual a 2 vezes g sobre 4, eu simplifico 2 com 4 e fico com g sobre 2 vezes h0. Pronto. Tenho as duas velocidades. Só que eu quero saber o valor de v em função do valor de v0. Então, basta que eu compare. Como, Ives? Dividindo um pelo outro. Fazer em vermelho para destacar. V ao quadrado dividido por v0 ao quadrado vai ser igual. V ao quadrado é gh sobre 2, ou 1/2 de gh0, que é a mesma coisa. Tudo isso dividido por 2 vezes gh0. Perceba que gh0 aparece multiplicando em cima e aparece multiplicando embaixo. Então, eu posso simplificar. E perceba que os dois aqui estão ao quadrado. Então, eu posso escrever assim. V sobre v0, os dois ao quadrado, igual. Simplificando gh com gh, eu fico com 1/2 dividido por 2. Divisão de frações é o mesmo que multiplicar o primeiro pelo inverso do segundo. Opa, isso aqui vai ser 1/2 ao quadrado. Porque é 1/2 vezes 1/2. Ora, se eu tenho ao quadrado nos dois lados da equação, eu posso tirar esse ao quadrado. É o mesmo que fazer a raiz quadrada nos dois membros. Lembrando que como aqui é uma variável, é uma incógnita, quando eu tiro a raiz quadrada de uma variável ao quadrado, eu acho o módulo dessa variável. Aí eu fico com v sobre v0 é igual a 1/2. Esse v0 está dividindo, passa multiplicando. Então, v é igual a 1/2 de v0. Qual é a alternativa que diz isso para a gente? A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil, tranquilo quando a gente sabe o que fazer. Aqui eu tinha que comparar, então eu fiz separadamente as duas situações. Perceba que o que mudou de uma para outra foi apenas o valor da aceleração, e por conta da mudança do valor da aceleração, eu tenho essa diferença nas velocidades. Tranquilo?